Olá, o Pauta Especial está no ar e no programa de hoje você vai ver: aumenta o número de divórcios consensuais em Alagoas. Sobre o assunto, a gente conversa com a juíza Ana Florinda. Combate ao tabagismo. Você sabia que é possível ter apoio gratuito e especializado para se livrar do vício do cigarro? Tudo isso agora no Pauta Especial, que já está no ar. Dados divulgados pelo IBGE mostram que o número de divórcios consensuais tem aumentado no país. Alagoas segue essa tendência. Hoje em dia, o trâmite para esse tipo de separação é mais simples. Quem vai explicar para a gente é a juíza Ana Florinda. Doutora, como é que se chega a esse consensual? Porque quando há uma separação é porque a coisa não deu certo. A tendência é ter briga mesmo, né? Embates. Na verdade, é possível que um casal se separe, no caso se divorcie, ou então dissolva a sua união estável, sem que haja uma litigiosidade muito grande, né? Às vezes cessam os interesses, às vezes as pessoas chegam à conclusão que seriam mais felizes de outro modo, então nem sempre há aquela litigiosidade tão grande. E às vezes ela existe, mas ela é contornada pela família, ela é contornada antes, digamos assim, de eclodir um litígio maior, pelos próprios advogados, que o bom advogado de família, já experiente, ele sabe, né? Muitas vezes ele sabe lidar com aquela situação sem deixar que piore para o casal aquela expectativa de separação conflituosa. Então, nós temos hoje a modalidade de separação, de divórcio consensual, que ele vai ao próprio cartório. É o chamado divórcio administrativo. Seria a forma mais simples. Já existe há muitos anos, na maioria dos países da Europa, dos Estados Unidos, Canadá. Então, o casal vai ao próprio cartório onde se casou. No caso de alguns países que você se casa na prefeitura, é na própria prefeitura que se faz o registro. No Brasil, isso não é possível quando o casal tem filhos menores ou incapazes, né? Alguns países admitem isso, eu inclusive acho que já existe até uma proposta de legislação para mudar o atual, que você faça o divórcio só abordando as questões patrimoniais, etc., e a parte da guarda do filho menor incapaz seja feita judicial, ou, se ela já existir, será considerada como válida. Por que esse é um impeditivo? É um impeditivo porque lá no cartório você não tem nenhum juiz e nem um promotor de justiça para verificar se aquele menor ou se aquele incapaz, por outros motivos, ele está com os seus interesses protegidos, né? Muitas vezes no divórcio, que tem filhos, você pode ter patrimônio da criança envolvido ou do incapaz. Você tem a questão como ele vai ser o dia a dia dele, como você vai regulamentar aquilo. A questão dos alimentos, se estão atendidos. Então, os interesses daquela pessoa que não vai ter a palavra final no divórcio, é importante que alguém de fora do casal possa se manifestar sobre aquilo. No caso do cartório, do consensual simples, pode ser feito sem a representação de um advogado? Não. O advogado é necessário para fazer a orientação do casal. Uhum. De ambos os lados? Às vezes o casal contrata um só. Porque se é consensual, né? Um mas advogado pode representar. Às vezes é consensual, mas não existe assim, uma confiança total na questão também de bens, né? Então, cada um contrata o seu, eles olham direitinho se estão atendidos os interesses e fazem, né? Uhum. Essa é a parte do administrativo. Judicialmente, nós temos mais duas modalidades, que seria o divórcio consensual também, mais judicial, e o divórcio chamado litigioso, né? Que é aquele que as partes não entram em acordo sobre nenhuma das condições do divórcio ou sobre algumas delas, porque também nós temos o acordo parcial. Então, quando você recebe um casal e você faz acordo sobre algumas situações, sobre a guarda, até sobre a partilha de bem, mas não faz sobre alimentos. Quando tem filhos e bens, aí a situação
muda de figura, né? Começa a complicar devido aos interesses, né? Mas a legislação protege a partir da criança. Com certeza. E aí o casal precisa ter um mínimo de equilíbrio, conhecer as leis. Por isso que a constituição de um advogado é benéfico. É muito importante, importantíssimo. Um advogado de família, que ele tenha conhecimento técnico e que ele seja uma pessoa vocacionada para a composição de interesses, ele ajuda muito, não é? Muitas vezes o advogado, quando ele não tem uma prática, ele é tecnicamente preparado, mas ele é uma pessoa que não tem um perfil de advogado de família, ele muitas vezes dificulta o processo. Qual é esse perfil, doutora, pelos anos de experiência que a senhora tem nessa vara? O perfil, eu até brinco assim, é aquele que não bote fogo na fervura, né? É aquele que faça as partes entenderem que após o divórcio continuam sendo uma família, né? É muito diferente, eu sempre repito isso, você intermediar um divórcio, de você intermediar, por exemplo, uma batida de carro, a dissolução de um comércio, de uma empresa comercial, etc. Por quê? Vamos imaginar que tivéssemos uma querela sobre uma casa, uma venda de uma casa, né? Uma vez, tá bom, vamos isso aqui, ele dou 50 mil, tá pago, tá certo, pronto. Nunca mais é possível que eu tenha nenhum contato com você para mais nada, né? Somos dois estranhos, continuamos dois estranhos. Mas a família, quando você divorcia, principalmente quando você tem filhos em comum, você fez o divórcio agora, de manhã, de tarde, você sai dali e continua sendo uma família. Por quê? Vocês têm filho em comum. Os filhos vão crescer, vão ter problemas de saúde, vão casar, vão formar, né? Então, tem a festinha na escola. Queira ou não, goste você ou não daquela pessoa, dificilmente você pode alijar completamente aquela pessoa da sua vida. Até porque não deve alijar aquela pessoa de sua vida, não é? Ele será o pai do seu filho, pai, avô também dos seus netos, né? Então, é preciso ter em mente essa diferença. E não é um jogo em que haja vencedores, né? Não. Na verdade, tem que compor aqueles interesses de modo a que magoe o menos possível. Aqueles outros que não estão, né, tendo opinião respeitada, às vezes, naquela situação, que são os filhos, que são os outros parentes que também se envolve, queira ou não, naquela querela dos casais, né? Uma vez feito o divórcio e mais lá na frente se vem o pensamento de que foi uma parte prejudicada, pode-se recorrer? Olha, existe somente na questão da divisão de bens, às vezes, a possibilidade de uma sobrepartilha. Se uma das pessoas ocultou bens naquela partilha, né, tinha bens ocultos, e posteriormente o ex-cônjuge vem a ter conhecimento, ele tem a possibilidade de requerer. Naturalmente que há um prazo, né? Esse prazo existe uma certa discussão entre 5 e 10 anos, os 10 anos hoje têm sido mais aceito, outros aceitam que é 10, que não há uma clareza na definição desses prazos, mas você tem que comprovar que você não tinha conhecimento da existência daqueles bens quando você fez a partilha. E né? É comum isso? Não é comum. Não é, né? Bom, pode até ser comum esconder, mas de uma forma tal que muitas vezes o outro não tem como provar, não é? Porque o que é mais comum nessas situações é que uma pessoa coloque bens em nome de outros. Aí você, muitas vezes, para provar, é difícil. Você pode dizer assim, não, mas ele usa, ele recebe o aluguel. Agora, se tiver um recibo, alguma coisa... Geralmente a pessoa recorre à pessoa de confiança, né? Irmãos, sócios, etc. Né? Essa ocultação, ela se dá sempre em pessoas de confiança. É possível, no divórcio consensual, que dentro desse bojo do questionamento tem uma terceira pessoa? Chega-se ao consenso quando tem uma terceira pessoa? Você diz um outro relacionamento? Isso. Sim, é possível, com certeza. Mas os estudos hoje mostram que a grande causa de divórcio não é nem a infidelidade, nem a questão sobre a educação dos filhos, etc. Realmente a questão patrimonial hoje, ela está centrando a grande maioria das situações de divórcio.
É quando o casal não entra em consenso sobre o que fazer do dinheiro, sobre como gastar o dinheiro do casal, né? A destinação dos bens, dos recursos. E você vê, tem situações em que um fica desempregado, então não há uma queda de padrão social, que outros às vezes não aceitam, os filhos não aceitam, né? Então, isso tudo, uma sociedade de consumo, o patrimônio, como gerir o patrimônio, como se apresenta o casal na sociedade, isso passou muitas vezes a ter uma importância maior até do que afeto entre o casal, do que o amor pelos filhos. Felizmente, a gente vê isso com muita frequência. E é um problema que se origina quando você conhece outra e acha que é uma mudança de vida, né? E às vezes acontece. Se conhece uma pessoa, mudou a vida, chegou lá na frente, acho que não é nada disso, porque a pessoa ou perdeu o emprego, né? Ou entrou em bancarrota o negócio. E vem, às vezes você tem uma ideia de que será de um modo, e às vezes vem uma questão de saúde, né? Às vezes aquele projeto de vida no campo financeiro não se desenvolve como se espera, mas é evidente que você, ao casar com uma pessoa, ao formar uma família, você não é porque você não vai ter nenhuma expectativa patrimonial, mas isso não pode centrar, não é? Uhum. Até porque quando um está ao lado do outro, ajudando, colaborando, as coisas tendem a correr melhor, não é? Então, se o seu marido ou a sua esposa perde o emprego, e você em casa, ou os filhos também, em lugar de estimular, de dar aquela força, aquele apoio, não é? Que a pessoa precisa no momento de dificuldade, você vai passar uma cobrança, né? E como vai ser agora? E vai tirar o menino da escola, eu não... Enfim, não há aquela compreensão. Piorando o conflito, né? Eu acho que piora o conflito. Tanto que às vezes as pessoas se divorciam, separam naquela situação, né? E depois recobram a situação anterior com mais facilidade, porque está livre daquela pressão sobre ele. Qual faixa etária tem aumentado o divórcio ou consensual ou litigioso? Até para a gente estabelecer, porque eu acredito que quando você chega à maturidade, dificilmente você vai se separar por questões patrimoniais, né? Há uma compreensão maior. Mesmo porque você está numa faixa etária em que se exige e se estabelece um companheirismo. Nós estamos tendo no Brasil o fenômeno que já é comum em muitos países europeus, países norte-americanos, o Canadá, etc., que é o fato do casamento mais tardio, não é? Nós temos, e também o fato de você ter primeiro, às vezes, uma união estável, ou então um namoro mais prolongado, com mais intimidade pessoal, sexual, etc., para depois se assumir um casamento, né? Às vezes vem os filhos, se assume um casamento. Então, nós temos um divórcio também mais tardio, porque o casamento é mais tardio, não é? Existe também um fenômeno interessante, que também não é só do Brasil, é que o primeiro casamento, muitas vezes, ele se dissolve com mais rapidez. A pessoa leva uma faixa de 3, 5 anos de casada e divorcia. E aí casa-se de novo, e aí ele... Nesse segundo casamento, muitas vezes, ele mantém a estabilidade. Leva a experiência, né? Experiência e também pelo temor de passar por todo aquele processo, né? Às vezes, diz assim, às vezes a pessoa no segundo casamento suporta situações que não suportou no primeiro. Né? Aí depois, aí reflete, eu deveria ter tido paciência, né? Uhum. Conversamos com a doutora Ana Florinda, ela é juíza titular da 22ª Vara Civil da capital. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você. No próximo bloco, a gente conversa sobre o vício do cigarro. É possível ter apoio gratuito e especializado para se livrar do tabagismo?